Aí galera do YouTube, aqui é Marcos Almeida do canal Profissional da Casa. Estamos aqui iniciando uma série de vídeos novo. Vou estar abordando aqui a programação manual. Vou começar aí com o torno CNC. O comando que vai ser aqui, tido como referência é o comando FANUC. O comando FANUC ou ITC. Eu espero que vocês gostem. Compartilhem esse vídeo aí, ajuda a divulgar o canal. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí e se inscreve também para não perder nenhum vídeo. Eu vou abordar aqui hoje, na aula número 1, vou começar pela introdução, introduzindo aqui para vocês como que surgiu a programação e como que é a base dela. A base do torno CNC ou de qualquer máquina CNC é voltado pela matemática, então ele é baseado lá no plano cartesiano, que é nada mais do que o plano, que é onde você traça aqui dois vértices. Lá na matemática é determinado como X e como Y. Tem alguns desenhos aqui, por enquanto você ignora aqui, é só porque eu já desenhei eles aqui para ganhar tempo, para não ficar um vídeo muito longo, ficar objetivo e ficar o mais claro possível. Então o que você tinha aqui? Tinha na matemática lá que você tinha origem, ou seja, onde que era seu 0 em X cruzando com 0 em Y. Nesse sentido, você tinha o sentido positivo e negativo. E positivo e negativo. Então, a partir daqui, você traçava lá, por exemplo, x5, y5. Aí você vinha, traçava aqui lá na matemática lá e achava o ponto, por exemplo, ponto A. Então você tinha aqui, por exemplo, x5 e y5. Então, só para entender um pouco. Aí, se você tivesse aqui nesse quadrante aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, se você tivesse aqui, por exemplo, a mesma coordenada, só que em valores invertidos, aí, por exemplo, aqui o ponto B, x de menos 5 e o y de menos 5. Tá aí um pouquinho daquela matemática, só para relembrar como que era feito isso. Como que é aplicado isso nas máquinas CNC? Primeiro passo, você tem que determinar um quadrante para você poder fazer sua programação. Ou seja, definir na peça onde que vai ficar essa origem. Olha, essa origem minha vai ficar aqui no final da peça ou no início. O centro dos vértices aqui vai ser determinado para você onde que vai ficar seu 0 em X e seu 0 em Y. E a partir daí você gerar as suas coordenadas, ou seja, a ferramenta vai se deslocar por entre esses pontos que você programou e assim gerando um perfil a essa peça. Beleza? Então vamos lá então. Nessa primeira peça aqui, ó, eu desenhei, vou apagar aqui, só para relembrar mesmo. Eu vou ter o vértice aqui. O vértice não, a origem. Ou seja, a minha origem está no final da peça. Significa, agora eu vou traçar aqui o plano cartesiano para vocês entenderem. Olha como que ficaria. Aqui tem um plano, uma vértice, e aqui eu tenho outro. Nas máquinas CNC, onde é encontrado o movimento, seja ele no sentido longitudinal ou no sentido transversal, em relação à peça, é determinado de eixo, onde tem um movimento. Um pouco diferente da matemática lá, que se deu o nome para o eixo que vai em direção, qualquer máquina, isso vale para qualquer máquina, em direção à peça, em direção à placa do torno, é determinado como eixo Z. E o eixo que vai estar vindo nesse sentido aqui, imagina que o pincel aqui é a ferramenta. Nesse sentido, aprofundando em relação à peça aqui, ao diâmetro da peça, é chamado de eixo X. Então, se essa peça minha aqui tem um diâmetro aqui de 100 milímetros,
como que vai ficar isso aqui? Se está vindo em direção à peça, e aqui eu tenho também 50 milímetros de comprimento, como que vai ficar? Vamos supor que eu vou fazer a primeira coordenada aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, né? Então, vamos chamar aqui de ponto A. Se eu fosse, por exemplo, se eu estivesse no ponto qualquer e fosse vir para esse ponto, como que eu ia colocar isso aqui, ó? Primeiro o eixo X. Então, X de 100, que é o diâmetro da peça, e o Z de 50 positivo, porque a minha origem está no final da peça. Beleza? Deu para entender? Eu espero que sim, mas é isso aí, vamos revisar aqui, ó. Então, a origem determina, eu tenho o valor da peça aqui, vai determinar se, agora vamos pensar aqui de uma outra forma. Se minha origem, ao invés de estar aqui no final, a peça aqui, ela o eixo de simetria aqui significa que o mesmo desenho que está feito aqui na parte de cima, por revolução, essa peça é uma peça cilíndrica. Então vamos lá, a mesma peça aqui, ó, só que desenhada aqui embaixo. Se eu estou aqui no início dessa peça, então, se aqui é a minha coordenada do mesmo jeito, a ferramenta está aqui, ó. Vamos lá. Então, diâmetro de 100, mesma coisa, comprimento de 50, mesma coisa. A minha coordenada, a minha origem está aqui, ó. Então, se mudou a origem, então aqui é meu zero. É meu zero em Z, olha. Esse aqui é o eixo Z. Se aqui eu estou aqui, a minha origem, vamos desenhar aqui para ficar melhor para se entender. Então aqui, ó, eu estou no sentido, eu estou trabalhando no quadrante em Z negativo. Z negativo, e aqui seria positivo. Então, se eu estou na origem aqui já seria o meu X, a minha peça está aqui, meu primeiro ponto, ponto A, já seria o meu X de 100, mesma coisa. Só que o meu Z é 0. Porque, olha para você ver, a minha origem mudou. Ou seja, o que é origem? É o ponto de origem, é um ponto de começo, é onde que a minha medição. É como se estivesse medindo uma peça. Aonde que é a origem? Aonde que você colocou sua referência para fazer aquela medida. Para medir um lote. O cara bateu uma estaca aqui. Então a origem dele é aquele ponto ali, aonde que ele pega dali e vai fazer a medição. Entendeu? Então essas são as duas principais formas de zeramento, de definir uma origem para torno. Por quê? Porque o zero em relação a x tem que estar sempre no centro da peça, porque ela trabalha em revolução, ela trabalha girando. Então a partir do momento que você trabalha aqui, o seu zero naturalmente tem que estar no centro da peça. Beleza? Então é isso aí. Não vou apagar aqui por enquanto, que se quiser dar um print, pode dar, voltar, repetir, ver de novo, novamente. Então, vou apagar aqui só para ficar um pouco mais fácil de compreender. Então, vou apagar essa coordenada aqui. Então, conta. E vou tirar esse diâmetro aqui também e tirar essa coordenada. Então, aqui eu fiz esse desenho aqui. Creio que dá para vocês verem aqui. Ou seja, a peça tem uma peça que tem uma parte cônica e uma parte, um diâmetro aqui de 80 milímetros, com um comprimento de 20 e um chanfro aqui, uma inclinação de 10 por 45 graus. Significa que tem 10 no comprimento e 10 na largura. 10 no comprimento aqui e 10 na altura. Né? 45 graus. Então vamos lá. Vou determinar aqui. Eu coloquei A, B, C, D e o ponto E. Então o primeiro ponto aqui, ó, vou chamar aqui de A. Vamos lá. Eu traçando o plano cartesiano. Olha aí, gente. Olha a coordenada cartesiana aí, que a gente falava, professora, que era bobeira estudar isso, que você nunca ia usar isso na vida. Ah, tia, pra que estudar isso? Tá aí, ó, pra quê?
Ela podia ter respondido aí, seu... É para isso, se for trabalhar com CNC, mas talvez nem ela sabia para que usava, mas tá aí, vamos lá então. Aqui eu tenho o meu x de zero, sempre começando pelo x, então x de zero, e o meu z também de zero, porque ele está no centro, na origem. Ponto A. Ponto B aqui em cima. B. Olha o diâmetro. X de 30. Não teve movimento. Olha aqui a ferramenta. Ó. Não teve movimento no eixo Z. Continua zero. Agora, vamos lá. C. Ponto C. Próximo ponto. É o ponto a ponto mesmo. É ligando cada... Aqui, ó, cada aresta da peça aqui, exceto o centro, né? Uma aresta. Então, cada aresta você vai ligar ponto a ponto. É como se você fizesse isso aqui, ó, com a máquina. A máquina entendesse aqui, ó, x0 e z0. Aí x30 é z0. Ela só sobe. Então, vamos para o próximo ponto. X de 50, z de menos 10. Ela faz isso. Então, vamos lá aqui. A, B e o C. Então vamos lá para o C. Por quê? Se ele é 10 por 45, no raio é 10, 40. Do outro lado também, porque a peça tem revolução, 50. Então, x de 50 e o Z. A origem onde que está, gente? Está lá no início. Então, o Z está trabalhando no quadrante negativo. Né? Lembrando, Z de menos, isso mesmo. Z de menos 10, parabéns. A D, vamos lá, próximo ponto. Então, agora ela vai vir para cá, ó. Próximo ponto, ponto D. Diâmetro de 80, sempre em X primeiro. Então, você vai falar para a máquina aqui, olha, você vai movimentar, você vai sair do C e vai para o ponto D, que é o X de 80, diâmetro de 80. Então, ela vem para o ponto D. Teve movimento em Z? Não. Então continua menos 10. E vamos lá para o final lá. Ponto E. Então ela está aqui, nesse ponto. Agora vai movimentar para cá. Qual que é o Z aqui, ó? Z de menos 20? Não, gente. A origem lá, ó. 10 mais 20. Menos 30. Aí, ó. Continua com diâmetro de 80. 80 menos 30. Tá aí, gente. Isso aqui é coordenada absoluta. O que é coordenada absoluta? Parte sempre da mesma origem. Ou seja, se eu estou parado aqui e eu quero movimentar 20 milímetros para cá, eu não coloco que eu vou movimentar menos 20. Eu vou digitar lá na máquina que eu vou movimentar menos 30 em relação à origem. Então, ele está somando 10 daqui com mais 20 daqui. A diferença, essa é um dos principais que é usado no torno. Não no torno, mas qualquer máquina CNC. O principal é usado o zero, a coordenada absoluta, ou seja, partindo da mesma origem. Todas as coordenadas minhas partem do meu zero, que eu defini aqui. Então, se você define melhor, se você acha que para trabalhar de forma positiva é melhor ou negativa, aí você que escolhe. Talvez a interpretação do desenho pode ficar melhor para você fazer de uma forma ou de outra. Então, tá aí, gente. Aqui eu tenho a origem no final da peça e no centro. Eu espero que tenha ficado claro isso e como usar a coordenada cartesiana. Agora eu vou traçar novamente aqui, ó, só para relembrar, vai ficar bem gravado, como que fica isso aqui, ó. Então, tá aqui o meu eixo Z, aqui está a minha origem, positivo, Z negativo e X positivo. Não é necessário colocar o sinal de positivo, somente quando é negativo. Então tá aí, pessoal. Agora, nós vamos fazer, eu vou apagar isso aqui.
Esse primeiro aqui, vamos relembrar, coordenada absoluta, ou seja, parte todos da mesma origem. Então, vamos aqui. Podemos manter aqui, somente vou apagar aqui. Sempre. Ainda não tem apagador. Eu comprei esse quadro aqui, mas comprar tudo fica um pouco complicado, tenho que confessar. E também não comprei pincéis de várias cores. Da próxima, vou tentar aí, adquirir aí, comprar outros pincéis para ficar melhor um aprendizado, ficar melhor para assimilar. Então vamos lá, o que é a coordenada incremental ou relativa? Como o próprio nome diz, relativo depende, ou seja, como que se aplica isso? A primeira coordenada aqui, no caso, eu vou ter que explicar para a máquina a minha primeira coordenada, o meu x, essa primeira aqui, a do mesmo jeito, né? Vamos lá, ponto A, x0 e z0. Vai ser a primeira coordenada, vai ser em absoluto. Por quê? Porque você não sabe aonde que essa ferramenta está para você mandar. Ela teria que se deslocar desse ponto até esse aqui, a fazer esse deslocamento, mas você não sabe qual que é a coordenada que ela está, qual que é a distância que ela tem que movimentar, exatamente de onde que ela está até aqui, em Z e em X. Nós não sabemos. Se eu fosse contar aqui, por exemplo, imaginando que está em milímetro, eu tinha que traçar um triângulo retângulo aqui, mas eu não sei na máquina onde que ela está. Então você sempre dá essa primeira coordenada em absoluto. Você fez o zeramento e falou para a máquina, ó, aqui é meu zero, aí em x e meu zero em y. Então, aonde que ela está não importa, ela vem para o primeiro ponto. Então a primeira sempre em absoluto. Então vamos lá, ponto B. No x de 30 e o z de 0, né? Então, como que fica isso aqui? Se é a incremental, o que é isso? Como que funciona? É interessante. Presta bastante atenção. Tem aqui o ponto A. Eu teria que deslocar 30 milímetros para chegar no diâmetro de 30? Não. Na verdade, eu desloco o raio, que é de 15, porque a peça está em revolução. É torno, lembrando, peça cilíndrica. Então, se tem 15 no raio, lembra aqui, ó. Lembra aqui? Diâmetro, né? O diâmetro de uma peça. E o raio seria esse aqui, gente, ó. Ó. A metade do diâmetro. Então, para me fazer essa peça com 30 milímetros, daqui eu tenho que deslocar apenas 15. Então, x. Então, eu vou lá falar para ela lá, ó. Coordenada incremental, x de 15 e o z eu não mexo nada. Então, ela parou aqui, ó. Deixa eu apagar. Parou aqui no ponto B. Ponto B. Parou aqui. No x de 30 no diâmetro. Mas relativo, aonde que eu paro, é minha origem de novo. A minha origem já não é mais no centro da peça. Onde eu parei é minha origem. Ou seja, eu quero fazer agora esse chanfre de 10 por 45. O que eu vou colocar para ela aqui? Positivo, eu quero movimentar 10 para cima, não é mais colocar 50, e sim 10. Porque o movimento em x é de 10 milímetros. Porque no raio é 20. Então, 50 menos 30 dá 20. Dividido por 2 dá 10. Evolução. Então, 10. E o meu z de menos 10 também. Tem que colocar o sinal, não esquece não. Agora, aí eu vim aqui para o meu ponto C. O que eu coloco aqui, gente, na coordenada incremental? A distância em x e a distância em z. Aqui se torna a minha origem novamente. Aqui é meu zero de novo. Então, tá aí o meu ponto C. Vamos lá para o ponto D, que é o diâmetro de 80. Então não importa mais qual que é o diâmetro, aonde que você está. Ó, melhor dizendo, não importa mais a origem aqui.
Importa aonde você está. Pessoal, é igual ler o mapa. 5 passos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. 5 passos para frente. Não importa onde você estava lá no início. Importa onde você está, onde você parou agora. Aí você lê de novo. 3 passos para a esquerda. 1, 2, 3. Importa onde que você parou. Da onde que você está vindo, não importa. Na coordenada absoluta, a sua origem que é importante. Olha, de Belo Horizonte até São Paulo tem, chutando aí, 300 quilômetros. Então importa que você saiu de Belo Horizonte e está vindo até São Paulo. Essa é a diferença. Aí, por exemplo, se você veio de Belo Horizonte até São Paulo, foi 300, beleza. Aí você quer ir até Campinas, vamos supor que é 10 quilômetros. 10 quilômetros. Então, da onde você veio já não importa mais. Assim, a minha origem é São Paulo. É isso. E o meu destino é para onde que eu estou indo, então. Então, agora para o meu ponto D. Seria o diâmetro de 80. Aí você vai lá, 80 menos 50 dá 30. Dividido por 2, está em revolução, 15. Então, B, X, D15. Tem movimento em Z? O rapaz falou que não. Então, 0. E agora? Minha origem está aqui, ó. Então eu subi para o ponto D. Está aqui o ponto D. Beleza? Vamos para o próximo, então. Minha origem está aqui. Tem que movimentar 20 milímetros. E em X? Não tem movimento nenhum. X, 0. E Z de menos 20. Tá aí. Por enquanto eu não dei o código ainda. Somente expliquei como que se aplica as duas coordenadas que se usa na programação CNC. A coordenada incremental relativa aonde que você parou, onde você para a sua origem, e a sua coordenada absoluta, que significa onde você definiu a origem, vale para a peça toda. Então beleza, tá aí a primeira parte. Agora nós vamos para os dois, iniciar os dois primeiros códigos G. Então deixa eu apagar aqui. Esse aqui eu vou deixar por enquanto. Vou apagar também. Bom, se sua ferramenta, vamos lá, produzir o primeiro código. Ela está aqui. Então, para mim tocar nesse ponto aqui, eu vou chamar ele aqui de A. Mesmo para aprendizagem, por enquanto. Aqui eu vou mudar aqui para B. Beleza. Só quero fazer isso aqui. Vou trocar aqui, vou inverter. Aqui vai ser meu A e aqui vai ser o meu B. Ou seja, eu tenho que deslocar a ferramenta, ela está aqui. Então eu tenho que deslocar, ou seja, sair daqui. Só que imagina aí, uma máquina, um torno CNC, ele pode ter 1 metro de barramento, né, um torno a distância aí de 1 metro, ela tem que sair aqui, por exemplo, e movimentar 500 milímetros, como que esse torno também pode ter 10 metros de barramento. Imagina se ele vai fazer, ele está aqui, estacionado aqui, parado, a uma distância aí de 2 metros. Se ele vir devagarzinho, quanto tempo que ele vai gastar para chegar até aqui? Então vamos para o primeiro código. Vamos lá, código G. Né? Código G. Ou G-Code. Em inglês. No CNC, como ele não foi desenvolvido no Brasil, cada letra dessa aqui tem um significado que muitas vezes os professores aí não ensinam. Né? Aí só fala lá G0, G1, G2. G1 é deslocamento programado, avanço programado. G0 é o deslocamento rápido. Ele não te explica o porquê disso. Então vamos lá. Então, código G. Então, vamos lá. G0 é o primeiro. Ou seja,
G0. Fiz o zero assim, parecido com o OR de propósito. No inglês, que palavra que isso aqui te lembra? A maioria das pessoas já ter jogado aquele jogo, fica lá, gol, gol, gol. Né? Ou seja, vamos, movimento, vai, ir, né? Sair de um ponto para o outro. Ou seja, olha para você ver. Então o G, sempre que está acompanhado de um número só, significa que é movimento. Você se movimentar, sair de um ponto para o outro. Vai, 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 vai. É isso aí. Então, o que você fala para a máquina? Quando você escreve para ela lá, G, você fala para ela assim, ó, vai para o código 0. Então, ou seja, G0, qual que é? Aí, dentro desse 0, lá na máquina, na programação interna da máquina, 0 significa deslocamento rápido. Ou seja, a máquina assume a maior velocidade de deslocamento. Então ela vai sair desse ponto para esse aqui em velocidade máxima. O G0 é o deslocamento em avanço máximo. O maior avanço, a maior velocidade que o motor pode, que ele consegue, ele vai deslocar aqui. Por exemplo, estou numa máquina CNC, ele sai, por exemplo, de um ponto de 500 milímetros para 0 aqui, em 2 segundos, 1 segundo, coisa muito rápida, ela está aqui já. Se ela vinha de uma forma programada, lá igual na máquina convencional, está aí a diferença. A pessoa movimentava isso no braço, né, na mão mesmo, a manivela. Então ele ia lá movimentando, ia devagar. É aí que ganha tempo no CNC. Os deslocamentos no vazio. Não tem nada, não tem material aqui não. Sai em velocidade máxima, de um ponto a outro. Então, deslocamento rápido. G0, ele é o deslocamento em avanço máximo. No maior avanço que a máquina pode, que o motor suporta da máquina. Algumas máquinas têm 30 metros por minuto. Se for dividir aí 30 por 60, dá aí... Peraí, deixa eu pegar a calculadora aqui, eu vou fazer o cálculo e te mostro, para ver qual que seria isso. 30 metros por minuto. Quanto que dá isso no segundo? Então vamos lá então. G0, deslocamento rápido, ou seja, em avanço máximo. E vamos lá então. G1, ou seja, vai para o código 1. Qual que é o código 1 que está lá? É o deslocamento, ou seja, o avanço, deslocamento é a mesma coisa. Avanço programado. Qual que é a diferença disso? É você que programa esse avanço, é você que define qual que é a velocidade. Isso vale para robô também. Programação aí, na parte de robô. Ou seja, sai de um ponto para ir para outro. A única diferença que às vezes alguns robôs não usam a coordenada cartesiana, e sim a programação ponto a ponto, que você ensina para ele. Você vem lá de forma manual e fala com ele, grava esse ponto A aqui para mim. Aí depois você vai lá e coloca, aí você vem, desloca em B e fala assim, ó, grava ponto B, depois grava ponto C. Aí você vai falar para ele assim, ó, movimentar de A para B com avanço máximo. Aí vem, movimentar de B para C com avanço de tanto. Aí vem. Ó, mais ou menos isso aí. O robô é bem parecido, só que ao invés de você dar a coordenada para ele, também tem essa opção, mas geralmente é por ensinamento. Né? Se você ensina o caminho que ele vai fazer, você grava os pontos ponto a ponto. Mas isso aqui não é o foco para agora, é só para você ter uma pequena noção. Então, ou seja, aqui, ele sai daqui. Então, como que fica isso lá na coordenada? Então, vamos lá. Lembrando que essa peça aqui tem, se eu não me engano, é 100. Se não for, vai ser. Agora é 100. Eu quero que ela seja 100. Então, vamos lá. G0, como que vai ficar? Lembra da coordenada lá que eu me ensinei antes? X de 100. E o meu Z é 0. Na verdade, aqui, se eu fosse programar assim, a máquina ia bater na peça lá, mas é só para aprendizado. Agora, eu quero facear essa peça aqui. Vamos supor que tem aqui um sobremetal aqui de 1 milímetro.
Então, eu venho aqui G1 e vou absoluto. X0, Z0. Só que lembra que eu falei para você que quando eu coloco G0, eu preciso colocar lá qual que é o avanço máximo da máquina. A máquina lá vai buscar o máximo que ela puder. Mas quando eu coloco G1, eu tenho que determinar qual que é o avanço. Ó, 0,1, 0,2, ou seja, para cada rotação do torno, ela avança 1/10 ou 5 centésimos. Aí depende do cálculo de rugosidade que você quer fazer. Então tá aí esse macete aí do código G. Você imaginando aqui que toda vez que você coloca G, é como que você mandasse buscar o valor, ou seja, a informação que está dentro do código 0. Então G0, go, por incrível que pareça, né? Vai, movimento. Então toda vez que escrever apenas um número aqui, está relacionado a movimento. Então aí, pessoal, nós estamos encerrando aqui os dois primeiros códigos, que são um dos principais aí da máquina. E hoje, relembrando aqui, nós vimos aqui o plano cartesiano, a coordenada cartesiana, ela é incremental e absoluta. Essa é a primeira aula, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa aí seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo aí com seus amigos que está aprendendo ou que tem alguma dificuldade, ou quer relembrar alguma coisa, ou quer se tornar aí, talvez um operador de máquina melhor, poder compreender aqueles programas lá que às vezes você já tem um programador lá que faz, se tornar um profissional melhor, enfim. Muito obrigado aí a todos que têm se inscrevido, que têm me incentivado aí a continuar. Agradecer a todos aí que têm compartilhado esses vídeos com seus amigos. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos lá então. Segunda aula daqui nós vamos ver aí. Se liga, não perca, deixa aí o sininho ativado aí para você não perder essas aulas aí. Muito importante, eu vou abordar aqui desde o início até uma programação completa aí para vocês aí. Muito obrigado a todos. Valeu!